Graça e paz. Eu convido vocês, quem trouxe a Bíblia, quem não trouxe, não tem problema, vou ler direitinho. Mas eu vou pegar um texto que está no profeta Oséias, no capítulo 2, no versículo 14, está escrito assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu do Egito, da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins e não mais se lembrará desses nomes. Amém. Quando Deus tirou Israel do Egito, ele fez uma aliança com Israel. Israel, então, aliança, na visão de Deus, aliança é casamento, é pacto. Cria um vínculo e não é desfeito. Então, Deus se torna o Deus de Israel. A nação, então, passa a ser a esposa de Jeová. Então, ele, como marido, ele se torna o protetor, aquele que ampara, aquele que supre a nação, e a nação passa a ser dependente e submissa a ele. Mas, como houve uma aliança, não deve haver traição. Então, durante todo o caminho pelo deserto, Deus foi o marido. Deus supriu as necessidades, Deus deu tudo para eles, mas como o desejo de todo marido é dar um lar para sua esposa, então o desejo de Jeová era dar um lugar para a sua nação esposa, e o lar era Canaã. Então Deus foi preparando a nação para entrar em Canaã, e dizendo tudo, e quando chega no limiar da terra prometida, ele diz: hoje eu tomo os céus por testemunhas diante de vós, que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a vida, para que possais viver, vós e os vossos filhos. Eles entraram na terra. E quando eles entram na terra, logo, eles começam a flertar com os Baalins, com os deuses cananeus, com os ídolos cananeus. E parece que o mais charmoso era Baal. E como Deus mandava, eles eram agricultores, Deus mandava o sol na medida certa, Deus mandava a chuva na medida certa, Deus dava para ele colheitas maravilhosas de uvas para fazer o vinho, de azeitonas para fazerem o azeite, e campos maravilhosos de milho. Eles diziam: mas olha, aqui em Canaã é muito melhor, porque o Deus de Canaã é Baal. Olha o que ele dá: campos amarelinhos de trigo, campos amarelinhos de milho, campos prontos. O sol vem na medida certa, a chuva na medida certa. O Deus de Abraão é o Deus do deserto. Todo dia aquele mesmo maná. Aqui não. Baal que é bom. Então eles começam, e Deus mandou muitos profetas para avisar, para chamar a atenção, para eles voltarem para Deus. Mas eles não queriam. Então eles estavam traindo ao pacto que eles fizeram com Deus. E Deus disse para ele: olha, eu vou te atrair e vou te levar para o deserto. E lá eu vou falar ao teu coração. Eu vou tirar da tua boca o nome dos Baalins. Lá no deserto tu não vais me chamar mais meu Baal, tu vais me chamar meu marido. Tu serás obsequiosa para comigo como nos dias da tua mocidade, como quando eu te tirei da terra do Egito. Porque tudo o que Deus mandava, eles diziam que era meu Baal que mandava. Então, eles estavam metidos com tudo, não davam atenção para Deus. Então, Deus diz que os atrairá para o deserto. Isso é uma expressão de Deus para dizer: eu vou deixar você chegar numa situação em que você vai se lembrar de mim. Deserto é lugar de dor. Deserto é lugar que ninguém gosta de estar. Então, muitas vezes, na nossa vida, nós estamos assim. Deus está nos dando saúde, inteligência, abrindo portas, e nós achamos que é porque nós somos muito inteligentes, muito vivos,
muito esperto, como diz o... Muito obrigada. Como diz a carioca, eu sou esperto, né? E depois acaba perdendo tudo. Então, eu vou usar agora um texto de uma pessoa que todos nós conhecemos muito para ver o que acontece com uma pessoa quando a pessoa está fazendo tudo o que quer, está tudo errado, mas está dando certo. E Deus leva para o deserto, porque Deus não está interessado no nosso ibope. Deus está interessado no nosso caráter. Deus está interessado que as coisas boas aconteçam conosco. Ele não está interessado em nos perder. Ele está mais interessado na nossa vocação. Então, nós vamos falar de um homem muito conhecido nosso, Jacó. A Bíblia diz aqui mesmo no profeta Oséias que quando ele estava no ventre da mãe, ele já puxava no calcanhar de Esaú para sair primeiro. Então, nós sabemos que os dois, que Jacó era irmão de Esaú, irmãos gêmeos. A Bíblia diz lá em Oséias que ele queria ser o primogênito. Ele puxava no calcanhar de Esaú para ele sair primeiro do que Esaú do ventre. Quer dizer, ele já tinha do ventre o sonho de ser o primogênito. E como Esaú nasceu primeiro, Esaú tinha o direito à bênção da primogenitura, mas Jacó que queria essa bênção da primogenitura. Então, ele nunca esqueceu disso. Quando foi um dia, a Bíblia diz que Jacó saiu um pastor de ovelhas, mas Esaú era caçador. Então, Esaú saiu para caçar e Jacó sabia que o irmão dele voltava com muita fome da caça. Então, ele preparou um cozido de lentilha. Eu não sei o que foi que ele botou naquele cozido de lentilha, mas o fato é que, de longe, quando Esaú vem voltando faminto do campo, ele botou o cozido de lentilha ali e o Esaú veio louco. Me dá um pouco desse cozinhado de lentilha, e Jacó disse, vamos negociar. Como que você negocia comida com seu irmão que está com fome? Como é que você vai negociar? Lógico que você vai ganhar. Então, ele disse, eu te dou a comida, mas você me dá o direito à primogenitura. E Esaú, levianamente, aceitou, disse, toma, para que me serve a primogenitura se eu vou morrer de fome? E negociou a primogenitura. Foi leviano demais, porque a primogenitura é uma bênção de Deus. Então, Jacó contou por certo. Mais tarde, veio o tempo, e Jacó, então, chama Esaú e diz para ele, vai fazer uma caçada e me traz uma comida saborosa, como eu preciso. Saia ao campo e apanha para mim alguma caça, e faze-me uma comida saborosa como eu aprecio, e traze-me, para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Porque a essa altura, Isaque, o pai, já estava cego. Ele foi caçar, mas Rebeca, a mãe deles, que assumia o lado de Jacó, ela mandou Jacó para pegar atende as minhas palavras, vai ao rebanho e traz-me 2 bons cabritos. E ela fez uma comida com aqueles 2 cabritos, saborosa, do jeito que o marido dela gostava. E Jacó disse para ela, mas o meu pai vai perceber que sou eu. Ela disse, não, porque ele já era cego. Deixa que eu faço tudo. Então, ela pegou a roupa de Esaú, vestiu em Jacó, fez a comida que ele apreciava, tomou a melhor roupa e pegou a pele dos cabritos e cobriu as mãos e o pescoço, porque Jacó não tinha pelos, não é?
nem nas mãos, mas Esaú parece que era muito cabeludo. Aí Jacó vai levar a comida para o pai, para enganar o pai, dizendo que era Esaú, o pai iria abençoá-lo. E quando você vê, quem tem a Bíblia, se quiser ler, no capítulo 27 de Gênesis, no versículo 18, Jacó foi ao seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó, seu pai: sou Esaú. Ele mentiu, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha casa, para que te abençoe. Então você vai ver que Jacó, ajudado pela mãe, ele vai enganar o pai. E Isaque disse para ele: como é isso que pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. Usou o nome de Deus, mentiu para o pai, para enganar seu pai, que não podia enxergar. Então disse Isaque a Jacó: chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. O pai estava desconfiando. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. Então o pai estava desconfiado e não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas, como as mãos de seu irmão Esaú, e o abençoou. Mas ainda perguntou: és meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: eu sou. Então ele vai ao pai, e o pai o abençoa, deu a ele a bênção da primogenitura. Pronto. Uma vez abençoado, ele está abençoado. E quando Esaú chega, que viu que a bênção já tinha dado a Jacó, ele, vocês podem imaginar, ele ficou furioso, chorou e prometeu que ia matar Jacó. Meu pai está velho, meu pai vai morrer e eu vou matar Jacó. Então, os pais de Jacó aconselharam-no a sair dali para a terra de Labão, que era irmão de Rebeca, para casar por lá. E ele vai. Ele foi, no caminho para a terra de Labão, ele teve um encontro com Deus, lá em Betel. O nome da cidade era Luz, ele deu o nome de Betel. E quando ele chegou na casa de Labão, Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Lia e a mais nova se chamava Raquel. Só que a Bíblia diz que Lia tinha os olhos baços, quer dizer, ela era míope, devia olhar meio assim. Já Raquel, a Bíblia diz que ela era formosa, de semblante e de porte. Então, ele, quando olhou para Raquel, o coração dele, no coração, ele desejou que Raquel fosse sua esposa. A Bíblia diz que ele foi, encontrou com o tio dele e tudo mais, ficou para trabalhar com Labão. Aí Labão diz para ele: acaso, por seres meu parente, irás servir-me de graça? Dize-me, qual será o seu salário? Ele disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Então ele disse, ele tinha naquela época, um homem tinha que pagar o preço da noiva, que se chamava o dote. E ele disse: eu vou trabalhar 7 anos de graça para pagar o preço de Raquel. Eu acho que ele exagerou no preço, Jacó aceitou. Passaram-se os 7 anos, ele vem e diz: olha, chega, porque já se passou o tempo, já completaram os 7 anos, me dá minha mulher. E nesse dia, Labão deu um banquete, o banquete era só para os homens, e à noite ele passou Lia para a tenda de Jacó. Ele não passou Raquel, passou Lia. E deu para Lia uma serva, uma serva para Lia. E disse, disse para ela, Zilpa, o nome da serva. E quando
acabou o jantar, Jacó entrou na tenda, coabitou com Lia, e no outro dia de manhã, quando ele viu que não era Raquel, ele se aborreceu, ele disse: Labão, foi isso que fez comigo. Eu trabalhei 7 anos por causa de Raquel, agora você me dá Lia. Ele disse: não, o caso é o seguinte, aqui na nossa terra, a menor não pode casar se a maior não for casada. Então eu te dei Lia. Agora, se você realmente quiser Raquel, vai trabalhar mais 7 anos para levar Raquel, o preço é o mesmo. A mais velha casa e depois a outra pode casar. E assim, ele ficou com Raquel também, e Labão deu para a serva de Raquel Bila, que é... Então, Bila era a serva de Raquel e Zilpa a serva de Lia. Então, Jacó trabalhou 14 anos só para pagar dote das mulheres dele. Passaram os 7 anos. Passaram os 7 anos, ele teve filhos, e Jacó, então, já tinha pago tudo. Ele disse: olha, como vamos fazer agora? Você já pagou o preço de tudo. Então, ele disse: olha, eu posso continuar tomando conta do teu rebanho, né? Porque desde que você faça o seguinte comigo: passarei hoje por todo o rebanho, separando dele os salpicados e os malhados e todos os negros entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras. Será isto o meu salário. Olha o que ele está fazendo. Eu estou falando isso com vocês porque muitas vezes nós nos sentimos tão inteligentes, tão sabidos, tão vivos, e as coisas vão dando certo. E a gente acha que está tudo bem. Ele agora resolveu que ele ia tomar conta do rebanho. Mas nasceu um cordeiro ou uma ovelha listada ou salpicada, era quase que uma anomalia. Então ele disse: os que nascerem salpicados e malhados serão meus. Os que nascerem normais são para você. Labão aceitou. Então pronto, ele foi tomar conta dos rebanhos. Agora ele teria um pagamento. Sabe o que ele fez? É a primeira vez que a gente vai ouvir falar de tatuagem. Na minha opinião, desde que eu leio a Bíblia, foi o primeiro tatuador. Foi Jacó. Olha o que ele fez. Tomou varas verdes. Está no versículo 37, do capítulo 30 de Gênesis. Tomou varas verdes de álamo, aveleira e plátano. São 3 árvores que produzem uma resina que dá uma marca indelével. São 3 árvores: plátano, aveleira e álamo. Ele pegou ele tirou varas. Então, o que ele fazia? Pegava uma vara assim e riscava, digamos, com canivete. Aqui. E depois ele tirava as tiras. Tirava as tiras. Então, ficava aberto em tiras assim. E ele fez uma cerca, assim, perto do rio, onde as ovelhas tinham que ir para beber água. Quando elas estavam para parir, ele prendia as ovelhas ali, encostando naquelas varas. E quando a ovelha paria, o nenenzinho, o bebezinho, ficava encostando ali. Então, eles ficavam tatuados de listas, às vezes dava manchas. Então, esses todos seriam deles. Você veja a maracutaia dele para enriquecer. A Bíblia diz aqui, olha: tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano,
e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais, assim escorchadas, pôs ele em frente do rebanho nos canais de água e nos bebedouros onde os rebanhos vinham para descedentar-se e conceberem quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos nos rebanhos de Labão. E pôs o seu rebanho à parte e não o ajuntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. O que você acha disso? Esse cabra, tivesse aqui no Brasil, ele ia para Lava Jato. Ele deu um jeito de ir se apossando do que era melhor do rebanho de Labão. Ele estava enriquecendo e ninguém podia provar que ele estava roubando. Porque, afinal de contas, isso foi combinado. Ele não estava roubando nada de ninguém, ele estava usando a cabeça dele. Ele era um cara bacana, ele era esperto, sabia dar o jeitinho dele. A maracutaia era dele, ele era um cara inteligente, vivo, sabia se virar. A Bíblia diz que o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos. Ele já estava um homem riquíssimo. Às custas de jeitinho. Um dia a casa vai cair. Não adianta. Tudo aquilo que é construído e não tem por base a justiça, a verdade e a integridade, vai ruir. A pessoa pode ir roubando. Um dia a casa cai. E é o que vai acontecer com Labão. A Bíblia diz no capítulo 31, então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo o que era do nosso pai, e do que era do nosso pai ajuntou ele toda essa riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente, porque Labão sabia que estava sendo roubado. Os filhos de Labão sabiam que Jacó estava roubando pau. Mas como ele ia provar? Como eles iam provar? Se as ovelhas nasciam listadas, nasciam salpicadas, nasciam malhadas, como que eles iam provar que só as ovelhas fracas eram de uma cor só? Não tinha. Então Labão se segurava. Não dá para provar. Não dá para provar. Então, Labão estava numa situação assim. Se ele ficasse, Jacó estava numa situação. Se eu ficar aqui, os filhos de Labão vão me matar. Se eu voltar para a terra do meu pai, Esaú vai me matar. Então ele estava numa situação assim. Se eu correr, o bicho pega. Se eu ficar, o bicho come. Eu vou morrer. Ele sabia que ele estava se aproveitando do que era do tio dele. Ele tinha consciência do que ele tinha feito, mas era segredo dele. E ele tinha conseguido e ninguém podia provar que ele roubou. Chegou o momento que Deus, ele tinha uma promessa para Jacó. Ele falou com Jacó em Betel, quando Jacó estava correndo da casa do pai dele, que foi para a casa de Labão. Em Gênesis 28, ele disse: olha, esta terra que tu estás agora, eu te dou a ti e a tua descendência para sempre. Ele repetiu a aliança que tinha feito com Abraão e com Isaac, repetiu com Jacó. Jacó não precisava ter roubado nada. Jacó não precisava ter dado jeitinho nenhum. Jacó tinha uma promessa de Deus, de proteção, de amparo de Deus. Mas ele queria ficar rico. Agora Deus diz para ele: olha, volta, tem que voltar, aqui você vai morrer.
E ele então aproveita, a situação estava muito difícil para ele aproveitou quando Jacó foi tosquear as ovelhas, ele aproveitou e se mandou com a família, pegou Lia com os filhos dela, Raquel e foi embora. As servas, os rebanhos, se mandou na direção de Berseba para voltar para a casa do pai dele. Mas quando ele estava indo, ele sabia, Esaú vai me matar. Ele conhecia o irmão dele. Se eu ficar aqui, meus cunhados vão me matar. Mas voltando para lá, Esaú vai me matar. Então ele ia. Agora quem está agindo na vida de Jacó é Deus. Porque Deus não quer que ele se perca. Vocês se lembram da história de Jonas? Deus impediu que Jonas chegasse a Tarsis. Porque Jonas podia perder o seu turismo, mas não a sua vocação. Então Deus mandou tempestade no mar, mandou peixe grande para engolir Jonas. Jonas sofreu, mas a vocação dele foi salva. Mesma coisa aqui com Jacó. Jacó está voltando. Esaú vai me matar. Ele conhecia o irmão dele. Esaú vai me matar. Mas se eu voltar, os meus cunhados vão me matar. Então ele tinha certeza também que ele não estava agradando a Deus. Mas como ele era, desculpe a expressão, safadinho, ele estava tramando alguma coisa para se livrar da morte com seu irmão. Então, quando chega, você vê aqui no capítulo 32, que ele, nessa dúvida, nesse sofrimento, ele vai orar. Nunca se viu Jacó orar. Mas agora, que a gente costuma dizer, não sei se usa essa expressão aqui em Minas, que ele estava entre a cruz e a caldeirinha, que ele estava entre a morte e a morte, ele vai orar. No capítulo 32 de Gênesis, no versículo 9, diz, e orou Jacó. E uma das coisas que ele diz na oração é, livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Ele diz para Deus, eu tenho medo do meu irmão, livra-me das mãos dele. E ele vai, mas ele ainda tem mais uma maracutaia. Ele tem, como é que a gente diz, uma carta na manga. Sabe o que foi que ele fez? Vou mandar um presente para Esaú na minha frente. Quando Esaú recebeu o presente, quem sabe o coração dele amolece. O que ele vai fazer? A Bíblia diz no versículo 13 do capítulo 32, e tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú. Olha o presente. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Sabe o que ele fez? Entregou na mão dos homens que trabalhavam com ele e disse, mas nós vamos fazer assim. Passai adiante de mim e deixai espaço entre rebanho e rebanho. E mais ou menos assim. A turma que vai com as 200 cabras e 20 bodes sai. Dali a uns 20 minutos, vai a turma que leva 200 ovelhas e 20 carneiros. Deixa passar os 20 minutos, vão as 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros. E depois as 20 jumentas e 10 jumentinhos. Quer dizer, a coisa ia, depois ia outro, para fazer com que o montante parecesse um grande processional, um grande rebanho. Olha as palavras que esse homem vai usar. Ordenou primeiro dizendo, quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, de quem és? Para onde vais? De quem são esses diante de ti? Responderás, são do teu servo Jacó. Não é para dizer são do teu irmão Jacó, são do teu servo. Olhe bem. É presente que ele envia ao meu senhor Esaú. Você está vendo como ele é vivo?
E eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro, e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos: falareis desta maneira a Esaú, quando vos encontrardes com eles. Direis assim, ele repetiu: eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo: olha o que estava no coração desse homem. Eu o aplacarei com o presente que me antecede. Depois o verei. Porventura me aceitará a presença. Está vendo? Ele estava mandando um presente. Ele estava se fazendo de humilde. Por quê? Estava com medo de morrer. Mas ele está no total deserto. Ele não sabe o que vai acontecer. Ele tem esperança de aplacar a ira do irmão, mas ele conhece o irmão dele, ele sabe que Esaú prometeu vai matar. Então ele passa esse presente todo para Esaú, mas talvez ele pensou: se eu mandei isso de presente, ele vai ver que eu tenho muito mais. Então ele vem atrás do resto. Então, uma confusão. Eu não queria estar na pele de Jacó, tão inteligente, sempre tudo pareceu dar tão certo para ele. Ele enrolava todo mundo, conseguiu casar com as duas primas, fez tudo, agora era um homem rico, tudo na força dele, sem precisar de Deus. E agora? Agora ele já fez tudo o que podia. A sabedoria dele, né, já o levou a todo canto. O que fazer? Ele tinha que passar o Jaboque. Ele tinha que passar o Val do Jaboque. E quando ele cruzasse o Val do Jaboque, ele estaria nas terras de Esaú. Quando chegou no meio do rio, ele tremeu, ele disse: eu não posso. Porque se eu atravessar daqui para lá, meu irmão vai me matar. Olha, não sei se vocês, mas Deus está levando Jacó cada vez mais para o paredão. Jacó vai ter que se arrepender de tudo que fez. Enganou o pai, mentiu o pai, roubou a primogenitura, roubou o tio que o aceitou tão bem em casa. Agora ele está numa situação: o que fazer? Quando chega no meio do rio, que ele viu que o dia ia amanhecer e ele não podia voltar, ele não podia ir para frente, aí ele viu que toda a roubalheira dele só serviu para trazê-lo àquela situação. Se ele não tivesse feito tanta maracutaia na casa do tio, ele estaria bem lá. Se ele não tivesse tanta maracutaia, ele estaria na casa do pai. Então, para nada aproveitou a sabedoria dele, o jeitinho dele, a safadeza dele, as maracutaias dele o levaram a ficar no meio do rio, sem poder ir para frente nem para trás. Ali, Deus já tinha conduzido ele para o deserto. Eis que te atrairei, te levarei para o deserto e falarei mansamente ao teu coração. Ali ele estava no deserto. Estar no deserto é estar assim, se sentindo sozinho, vendo que não tem jeito, que tudo acabou, que não devia ter feito o que fez. Isso é estar no deserto. Aí ele pensou: não posso me livrar dessa situação. Aí ele reconheceu que ele precisava de Deus. Agora ele começa a orar numa luta espiritual muito grande. A Bíblia diz que veio um anjo, e quando já estava amanhecendo o dia, o anjo: deixa eu ir, porque o dia está amanhecendo. Ele: só te deixarei ir se me abençoares. Ele estava ali. Sabendo, o anjo tocou a coxa de Jacó. A Bíblia diz que a coxa dele saltou do corpo. A Bíblia diz: vendo este que não podia com ele, tocou-lhe a articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Quer dizer, a perna dele da coxa ficou solta do corpo. Literalmente, ele puxava uma perna, porque não saiu do corpo dele. E ele, agoniado na dor e sem saber para onde ir, no meio do rio, ele diz: eu só te deixo ir se me abençoares. Em outras palavras, eu morro
mas eu não vou fazer nada sem a tua bênção, porque agora ele reconheceu que só a bênção de Deus poderia tirá-lo da situação que ele andou. Enfim, ele reconheceu que não adiantava nada ele fazer as coisas na força dele, porque ele não ouviu a direção de Deus. E aquilo que estava tudo no coração dele era desejo carnal que ele tinha, de enriquecer, de ser o primogênito. Tudo aquilo era coisa da alma, da mente carnal dele, não era de Deus. Aí, quando ele reconheceu isso, reconheceu que a única coisa que podia adiantar para ele era a bênção de Deus, simplesmente Deus fez uma pergunta para ele: como te chamas? Deus não disse qual é o teu nome. Deus não disse como é que as pessoas te chamam, disse como é que tu te chamas. Em outras palavras, quem és tu para ti mesmo? Lá no teu íntimo, quem tu és? Porque só tu sabes a teu respeito. Porque às vezes nós conseguimos fazer de nós uma personalidade para todo mundo, mas lá dentro nós sabemos quem somos nós. E Deus também sabe. Então diz Deus para ele: quem tu és, na verdade, do teu interior. Qual é o teu nome, qual é o teu caráter, como tu te chamas? E ele simplesmente disse: Jacó, usurpador, mentiroso, aproveitador, enrolador dos outros, cheio de maracutaia. Eu sou isso aí. Ele confessou para Deus, em outras palavras, ele vomitou o ego apodrecido dele ali dentro. E quando ele confessou isso, ele reconheceu quem ele era. Diante de Deus, ele reconheceu. Deus diz: tudo bem, porque tu vomitaste o teu ego, de hoje em diante não te chamarás Jacó, e sim Israel, príncipe de Deus. A Bíblia diz que amanheceu o lugar, amanheceu o dia, nasceu-lhe o sol. Quando ele atravessava Peniel e ele manquejava de uma coxa, a Bíblia diz que ele chamou aquele lugar Peniel, Jacó Peniel, porque ele disse: eu vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Aí ele sai, ele tem esse encontro com Deus, ele se arrepende do homem que ele tinha sido, e quando ele sai, no capítulo 33, a Bíblia diz: levantou Jacó os olhos e viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Que coisa! Esaú vinha com o exército dele para pegar Jacó, para matar Jacó. Quatrocentos homens para matar um, porque Esaú sabia quem era Jacó. E quando ele viu que Esaú vinha, o coração dele deve ter. Então, a Bíblia diz: então passou os filhos e Lia, Raquel e as suas servas. Pôs as servas, seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás dele, e foi então, aí o que foi que aconteceu? Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Você pode imaginar o que aconteceu ali? Esaú vem com 400 homens para matar Jacó. Aí quando chega lá, em vez de matar, ele abraça o irmão, abraçam e choram. Por que Esaú não matou Jacó? Porque Esaú não encontrou Jacó, ele encontrou Israel. Jacó não era mais Jacó. Jacó tinha morrido no Val do Jaboque.
ali estava Israel. Na realidade, Esaú não mudou, mas Jacó mudou. Quem mudou foi Jacó. Então, quantas vezes nós queremos que as pessoas mudem, mas nós não mudamos. Se Jacó não tivesse mudado, Esaú tinha matado Jacó. Mas Jacó mudou. Agora Jacó é Israel. E quantas vezes a Bíblia diz que Esaú disse: partamos e caminhamos, eu seguirei contigo. Então, você vê que vai haver uma união, porque Jacó já não existe mais. O usurpador já morreu, o homem cheio de maracutaias, que gostava de se aproveitar dos outros, que queria ficar rico a todo custo, tirar proveito dos outros, esse não existe mais. Então, às vezes nós estamos assim, nós queremos mudança na vida dos outros, mas nós mesmos não mudamos. Quantas vezes nós achamos que podemos dar um jeitinho daqui, um jeitinho dali, nós podemos, quantas vezes, enganar os outros, ninguém vai ficar sabendo, só um pouquinho. E nós vamos, assim, construindo a nossa vida na maracutaia, no erro, e Deus está vendo. Deus está vendo. Aí você diz: não, Deus não se importa com coisas pequenas. Mentira é mentira. Engano é engano. Cuidado, porque Deus está vendo tudo, e uma hora Ele pode lhe chamar para o deserto. E o deserto pode ser uma cama de hospital, pode ser o desemprego, pode ser uma doença, mas Deus não está disposto a perder você. Então é melhor você levar vida reta, vida justa, vida de integridade, sem ter medo, sem ficar pensando o que pode lhe acontecer. Porque se você vai no caminho certo, é mais difícil de quebrar a perna do que tomando o atalho. Quando Deus diz: eis que te atrairei e te levarei para o deserto, e falarei mansamente ao teu coração, é que numa cama de hospital, às vezes, tem mais tempo de ouvir a Deus. As pessoas não precisam de Deus, mas quando adoecem, ora por mim. No instante, eles lembram de Deus. Nós precisamos saber que Deus está disposto a nos chamar para o deserto, porque Ele não quer nos perder. Ele quer que nós dependamos dEle. E Jacó tinha a promessa de ser o líder, o herdeiro da promessa de Isaac e de Abraão. Ele não precisava ter feito as maracutaias que fez. Então é melhor nós andarmos sempre no caminho da retidão, sem entrar na sabedoria do homem. É melhor que as pessoas olhem para nós e pensem que elas são mais sabidas. Mas uma coisa eu digo para vocês: se você anda reto, você vai chegar no lugar certo. Porque aquele que prospera a qualquer custo, a qualquer preço, lá de cima ele vai cair. É melhor subir uma escada subindo todos os degraus, do que saltando um aqui, outro ali, para chegar primeiro. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.